Ó, galera, então aqui não tá pedindo no edital, mas é bom falar sobre, para entender a atualidade, certo? Eu vou tentar resumir ao máximo aqui, como era a assistência médica antes do SUS. Então, todo mundo já sabe que antes do SUS a saúde não era para todos, era só para quem trabalhava em grandes empresas. Então, de 1923 a 1933, a gente tinha CAP, Caixa de Aposentadoria e Pensão. O que significa Caixa? Cada empresa tinha o próprio sistema de previdência social e assistencial, certo? Portanto, não sofriam interferência externa, por exemplo, do governo, tampouco de outras empresas. Por exemplo, o Banco Gama tinha sua CAP, né? Assim como o Banco Beta tinha a sua, e uma não sofria interferência da outra. Como funcionava? Sei lá, o Banco Beta, os funcionários tinham descontado o salário, uma parte do valor, e a empresa contribuía com o restante para garantir a assistência, né, de previdência para esse funcionário, certo? Isso durou de 1923 a 1933. Depois disso foi criado os IAPs, certo? Que é Instituto de Aposentadoria e Pensão. Cada categoria profissional tinha a sua. Por exemplo, aqui não era mais dividido por empresa, era por categorias. Então, se o Banco Beta tinha o seu e o Banco Gama tinha a sua caixa, agora não. Agora era um instituto para todos os bancários, um instituto para todos os marítimos, por exemplo. Certo? Então, aqui na IAP tinha reunião de todos os bancários, por exemplo, em um único instituto. Tinha seu sistema próprio de previdência social e assistência médica, logo seus componentes não sofriam interferência externa de outras categorias. Por exemplo, os bancos Gama, Beta e os demais tinham um instituto próprio, né? E não sofriam interferência das demais categorias, certo? Então aqui já havia um financiamento bipartite nas CAPs. As CAPs eram custeadas pelos empregados e pelas empresas, certo? E na realidade seu financiamento era bipartite. O que significa bipartite? Realizado pelos trabalhadores e pelos empregadores. Já o financiamento dos IAPs era tripartite, realizado pelos empregados, né? Pelos empregadores, desculpa, pelos os trabalhadores e pelo governo. No entanto, aqui fala-se que só tinha direito à assistência à saúde, aqui à previdência, quem contribuía, né? Porém, no entanto, podemos considerar que os consumidores custeavam as CAPs quando compravam mercadorias ou adquiriam serviços. Se o governo, se aqui tinha empregador, tinha a empresa e o governo também estava financiando, de forma indireta, todos os brasileiros estavam custeando. Porque ao fazer, como que o governo atua com o dinheiro? Com impostos, né? Então, qualquer um que vai lá fazer uma compra tem um imposto embutido naquele valor, né? Mas, infelizmente, só tinha direito à assistência quem tinha lá sua carteira assinada, assim pode-se dizer. Vendo aqui que o ZAP foi criado aqui em 1933, e lembrando da história que o golpe militar aconteceu em 64, né? Vendo que essas categorias davam muito dinheiro, né? O governo teve esse interesse de atuar, só que essa grana começou a ser desviada, mas isso fica para outro assunto, certo? Então, CAP, cada empresa tinha a sua, IAP era dividido por categorias, na CAP era financiado pelo empregador e pelo empregado, na IAP pelo empregado, empregador e pelo governo, certo? Isso durou até 66. Em 66 os IAPs acabaram e foi criado o INPS, né? Instituto Nacional de Previdência Social. Aqui todas as categorias profissionais, marítimos, comerciários, bancários, servidores públicos, entre outros, passaram a ter apenas um sistema previdenciário. É o Instituto Nacional de Previdência Social, INPS, que unificou todos os IAPs. Esse instituto de seus integrantes, trabalhadores formais e respectivos dependentes. O INPS durou pouco tempo, né, de 66 a 77. Em 77 foi criado então o INAMPS. Qual a diferença aqui do INAMPS para o INPS? O INPS administrava tanto os serviços de assistência médica quanto os de previdência social.
Imagina como era essa bagunça lá dentro, né? Desse instituto. Então, em 1977, por meio da lei tal lá, né, que não interessa falar, que instituiu o Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social, SIMPAS, o governo desdobrou o INPS, né, em Instituto de Administração da Previdência Social, IAPAS. Resumindo, o INPS, ele tratava de tudo, da previdência e da assistência médica. O INAMPS veio para poder, né, modificar e fazer uma divisão do que tratava da saúde, do que tratava da saúde e da previdência, certo? Então o INAMPS passou a ser a autarquia responsável pela assistência à saúde dos trabalhadores e seus dependentes inscritos no sistema de previdência social. Em resumo, a partir de 77, a Previdência e a Saúde reuniram-se com a criação do Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social, o INAMPS, certo? Acontece que até aqui na CAP, onde não tinha participação do governo, esses trabalhadores ainda tinham uma assistência à saúde de qualidade. Quando o governo passou a interferir e fazer parte, como que eu posso dizer, passou a assumir o controle e o dinheiro que entrava, a qualidade dessa assistência decaiu, porque esse dinheiro estava sendo desviado por esse governo que entrou em 64 com o golpe militar. O dinheiro estava sendo desviado para empréstimos, para obras que não tinham nada a ver com a saúde, principalmente com financiamento de hospitais privados, certo? Até que em 1988 foi criado o SUS. Aqui o SUS foi criado em 88, mas o INAMPS ainda perdurou até 1993, vocês estão vendo aqui? Porque o SUS é enorme, até ele ser instituído, até ele ser, né, aplicado, demorou um tempo. Então o INAMPS ficou atuando até 1993, mesmo após a criação do SUS, certo? Então o Brasil passou por tudo isso, a saúde era limitada, essa saúde ela valorizava a doença, o procedimento e não, como que eu posso dizer, e não a prevenção, certo? E o SUS veio para modificar isso. Então, nesse modelo, nem todos tinham assistência à saúde, só os trabalhadores. Já o SUS veio para trazer garantir esse direito para todos, certo? Então é interessante saber o que aconteceu antes. Pergunte papai, mamãe, vovó se eles conhecem o INAMPS, que eles vão com certeza lembrar. E aí a gente dá continuidade depois com o SUS. Ok? Por hoje é isso.